Fala galera, bem-vindos a ReactConf Brasil 2021 e eu sou a Letícia. Eu entrei na Legit ano passado como front e hoje eu sou full stack. E alguns de vocês já devem ter me visto nas edições anteriores da Conf como organizadora. E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só acessar meu site, lestgodoy.com. Tá aí também o meu link do LinkedIn e do GitHub. E eu tenho um canal na Twitch, que às vezes eu passo uma vergonha lá jogando. Essa talk é um oferecimento da Legit, e o tema é Time Full Stack Pequeno. É possível? A Legit ela surgiu em 2019, quando o Pedro e o Pearson viram a dificuldade no combate à fraude em compras online usando cartão de crédito. Naquela época, a solução mais comum era análise manual dos pedidos. Então, os pedidos chegavam, uma pessoa praticamente fazia essa análise e aprovava o pedido ou não. Isso até que funciona para os e-commerces mais tradicionais. Mas e para os novos negócios que precisam de uma aprovação quase que imediata para poder entregar o pedido, né? E daí nasceu a Legit com o objetivo de solucionar da melhor maneira esse problema e baseado em machine learning. A gente tem um inspetor, que ele é a plataforma no qual os clientes veem todos os pedidos, né, as aprovações ou recusa e as métricas do sistema. Então nele a gente tem os pedidos, o status dele, se ele foi avaliado, qual avaliação foi, se ele consegue bloquear ou liberar o cliente dele, né, para próxima compra, e consegue ter a análise de métricas de aprovação, de rejeição e de chargeback. Chargeback é quando ocorre de fato uma fraude no cartão. E a gente também tem um simulador no qual a gente consegue simular essa métrica caso o limiar de risco fosse modificado baseado nos últimos meses. Então, o nosso cliente ele consegue ter uma noção se pode ser estrategicamente de trocar esse limiar para se arriscar mais, aceitar mais pedidos ou não. E no final de 2020 a gente tinha 14 pessoas na empresa. Tipo, a empresa toda tinha 14 pessoas. E o time de front tinha 2 pessoas, que era eu e o Beto. Pensando a longo prazo, para criar um inspetor, a gente usou React e estrutura de monorepo, mesmo tendo um único app na época. E a gente criou essa estrutura de monorepo para separar realmente as libs de UI, de API e de utilidades. Aí na listinha aí, você pode ver a estrutura de pastas nossa, que tem as libs de consumo de API, as de UI e outras utilidades. Esse era o foco, né? E a gente começou a usar o Lerna, mas ele começou a dar bastante conflito de dependência e muito tempo de build, principalmente para desenvolvimento, que estava ficando meio inviável. Então uma alternativa foi usar o NX, que funciona muito bem pra gente. E pensando na flexibilidade de uma API GraphQL, que a gente precisava ter, uma baixa manutenção, escalabilidade e compatibilidade com os outros serviços da Legit, a gente decidiu usar o Asura, que ele consegue conectar diretamente com o banco Postgres que a gente usa, e cria uma API GraphQL em cima disso. Porque usando a Asura, daí a gente não ia precisar se preocupar com a API em si, né, de manutenção e tudo mais, porque ele já é uma ótima solução pronta pra gente. Porque enquanto isso, tinha um focado para o inspetor e o resto do time todo focado em gestão de dados para os modelos e desenvolver os modelos para fazer as análises. Para consumir o Asura, a gente usou Apollo Client mesmo, sem mais explicações para não causar com relay. E com um time pequeno,
né, para focar no inspetor. E a gente também não tinha uma validação das funcionalidades. A gente meio que estava desenvolvendo ali no escuro. A gente tentou ao máximo diminuir o tempo de desenvolvimento e o custo, né? Então, porque a gente não tinha muita ideia do que a gente estava fazendo, se aquilo era útil ou não. Então, quanto menos tempo a gente perdesse para desenvolver uma determinada feature, era melhor. E foi aí que a gente focou nos geradores de código. Porque eles geram o código, eles diminuem o tempo de digitação, geram um código estável e como ele passa por uma certa quantidade de validações, né, na construção do próprio gerador, os bugs são muito reduzidos. Então, a gente também não precisa fazer uma cobertura de teste muito grande para garantir que esteja tudo funcionando. Então, tirando essa responsabilidade do time de front, né, usando os geradores de código, a gente conseguia focar mais realmente na parte que a gente precisava, que era a parte de UI. E a primeira integração que a gente fez foi com o GraphQL Code Generator, que ele recebe o esquema, as carries e mutations que a gente escreve em arquivos.graphql e gera o código gera as funções de consumo de acordo com o que precisar. Ele pode ser TypeScript, Java, .NET, Reason. Em TypeScript também ele gera os types, as interfaces, tudo focado também para se eu precisar usar para React, para Next, para Vue, para Angular e ainda para biblioteca tipo Apollo, para o RQL ou React Query. Então ele é muito versátil e ele consegue integrar com muitos sistemas, facilitando bastante, diminuindo também a quantidade de trabalho que você vai ter digitando. Então, nele você só escreve a query que você vai usar, né? Coloca um nomezinho para poder identificar depois. E roda ele e você tem um arquivo gerado já com os types, com hooks, no caso de React, os types por causa de TypeScript, prontinho para ser usado. Só que para a gente diminuir um pouco essa dependência desse CodeGen, a gente criou uma biblioteca de interface muito próxima do que o CodeGen gera, para a gente fazer mais uma camada de validação desses dados que vem, e em alguns casos até tratamento de dados, como converter horário de UTC para BR. Então a gente acabou isolando toda a parte de comunicação com a Sura, né, numa biblioteca. Então, a reutilização dessa biblioteca num futuro que a gente fosse criar um outro app ia facilitar muito. Spoiler já. Beleza, a gente estava usando o CodeGen. E mesmo com esse hook gerado pelo gerador, a gente ainda tinha que aplicar em cima dele os nossos hooks de UI para fazer os filtros, para fazer paginação, para fazer ordenação. Então, em cima dos hooks gerados, a gente ainda tinha que criar tinha que acrescentar outros hooks em cima. E beleza, a gente começou a fazer e a gente começou a perceber que aquilo dali tinha um certo padrão. Mas enfim, continuamos. Aí chegou num determinado momento, a gente precisou colocar um header a mais nas requisições do GraphQL. E pensa de todos os hooks que a gente tinha feito, sei lá, uns 50, a gente tinha que abrir um por um para trocar e adicionar esse header e tudo mais. Seria tipo um baita trabalho e a chance de você esquecer um é gigantesca, né? Então, a partir disso, a gente viu a necessidade de criar um base hook, né? É um hook que iria centralizar toda essa configuração meio que padrão, né? Tipo do header, facilitar o uso de outros hooks ali e conversores.
Porque daí, na próxima vez que a gente precisasse mexer, a gente só ia mexer em um único arquivo e todos os arquivos já seriam automaticamente gerados. E também diminui um pouco a quantidade de linha de código que a gente ia ter que digitar, né? E daí, ok, beleza, isso deu uma reduzida, assim, no nosso trabalho, mas a gente ainda tinha que digitar bastante coisa por causa das conversões do type e das conversões do type e para adicionar os outros hooks juntos. Então, foi aí que a gente descobriu o HiGen, que ele tem um template e ele gera os arquivos ou o que for a partir desse template. Com um comando só no terminal, ele gera uma estrutura de pasta, os arquivos e tudo ali dentro. E ele até dá comando no terminal se precisar. Então, ele é uma baita mão na roda, né? Então, para criar toda uma estruturinha de pasta, para fazer um CRUD, né, com 4, 5 hooks, ele já cria tudo ali, com as variáveis que a gente mesmo configurou, que você vai preenchendo pela linha de comando. E daí ele gera tudo pronto, rapidinho, e depois você só tem que alterar uma coisa ou outra que seja mais específica. Mas geralmente não. Então no nosso caso, a gente configurou para você digitar. Ele pergunta qual é a collection, qual o nome que quer dar e quais os campos que vão ser usados. E daí ele gera já toda a estrutura de pastas e depois só tem que trocar alguma coisa ou outra caso for necessário. O que diminui muita coisa pra gente agora não ter que mais ficar digitando conversor, não ter que ficar mais digitando types, não ter que ficar mais criando indexes e pastas e tudo mais. O HiGen, ele também já gera todo o arquivo de teste, né? O teste, cenários e mocks. E a gente faz testes unitários bem simples, só para ver se está respondendo mesmo o hook ou não. Porque de validação de dados já meio que meio que embutido no gerador de código. E então a gente não precisa ir tão a fundo no teste. Isso tudo do lado do inspetor. Como eu disse aqui, né, a gente estava usando o Asura e tudo mais, né, que a gente poderia, o próprio time de front ficaria responsável pelo Asura. Só que o banco que a gente estava usando, o Postgres, ele não era um banco para uma aplicação web. Ele era o banco que o pessoal usa para machine learning. Então, ele funciona no modo append only. Ele não atualiza um registro, né? Assim que vem uma atualização de um pedido, em vez dele só atualizar o registro desse pedido, ele cria um registro novo. Para machine learning, tem que ser isso, né? Para ele saber o que foi alterado, quais são as modificações. Mas para o front, né? Isso não dá porque a gente precisa de dados consolidados e um único só. Então, para fazer essa consolidação, a gente usava views. Só que chegou num determinado momento que essas views, elas não estavam aguentando mais. Tava dando muito timeout. Principalmente quando tinha que fazer busca. Então, a gente tinha que procurar alguma outra alternativa. E o que estava acontecendo? Como a view não é um jeito mais performático de fazer busca, a gente teve que trocar de banco por causa disso. E depois de muita investigação, a gente decidiu em mudar para o Mongo. Ok, tudo bem. Quando a gente começou a fazer os testes com o Mongo, a gente entrou no Atlas e viu que tinha o Helm, que tem... E lá ele tem uma API GraphQL. Então, tipo, seria uma API GraphQL que já tá em cima do Mongo, que é feita por onde a gente já vai usar o banco. É tipo o Asura do Atlas. Tipo, seria muito fácil só trocar, né? Só troca uma coisinha ou outra ali no inspetor e tá tudo certo.
Beleza, então a gente começou a testar isso de verdade. A gente começou a testar e tal, e começou a faltar umas coisinhas. Então, o Helm, ele já não, ele é um pouquinho limitado. Pelo menos na época. E tá, putz, tá limitado. E agora, o que a gente vai fazer? Ele também tinha os custom resolvers. Então a gente pensou assim: bom, tem custom resolvers, o que a gente não conseguir fazer pelo básico do Helm, a gente faz pelo custom resolver do Mongo e tá tudo certo, beleza. Continuamos, né? Só que daí a gente começou a fazer teste realmente com o banco, com registros. Então a gente pegou, transferiu tudo. Não transferimos tudo, né? Fizemos a mesma estrutura e colocamos uns 2, 3 registros em cada collection para fazer teste. E quando a gente começou a fazer os testes, os tempos de resposta era por volta de 10 segundos. Tipo, era impossível uma collection com de 2 a 3 registros responder em 10 segundos, né? Então, aí era um baita de um problemão. E muita gente fala muito bem do Helm, né? E a gente começou a ir atrás, conversamos com um monte de gente do Atlas, muita pesquisa, tudo para tentar resolver o que estava acontecendo com esse Mongo que demorava demais para responder. Até que um belo dia a gente resolveu diminuir o esquema, deixar o esquema só de uma única collection para a gente fazer o teste. E daí a API respondeu muito rápido. E foi aí que a gente concluiu que o nosso esquema do banco todo que a gente precisa, o Helm não consegue ser performático porque é um esquema muito grande. Então não dá para usar, né, o Helm, porque a gente precisa do esquema todo. E no caso a gente não iria conseguir. E aí a gente travou de novo. A gente travou e sem outra alternativa do estilo Asura, só que para Mongo, a gente teve realmente que fazer a nossa API. Então, aí depois já de meses já pesquisando e tentando trabalhar com Helm, a gente teve que realmente sentar e construir a nossa API própria. E a gente tinha que correr, porque já estava muito tempo travado nisso, o cliente, a gente já precisava soltar outras coisas novas no inspetor, que era pedido de cliente, então a gente tinha que dar uma agilizada. E daí o resto do time todo ficou focado nessa transferência do Postgres pro Mongo e sobrou pro front fazer a API, né, de GraphQL. E daí a API, o front com duas pessoas, uma que nunca tinha feito uma API GraphQL e a outra que só fez assim para estudar. A gente pegou e foi fazer. A gente começou com o Yoga, que aparentemente era bem simples e fácil de aplicar. E tinha o. E ele tem os handlers para usar na Lambda e serverless, porque para manter, né, a mesma estrutura do resto da empresa, a gente usou a Lambda e o serverless. E beleza, a gente usou o Yoga, começou a usar, só que depois de um tempo começou a dar alguns problemas e a gente percebeu que o Yoga não era atualizado há muito tempo. E que o handler, principalmente, tinha sofrido muitas alterações depois. Então a gente tinha que fazer muito fork para poder resolver. E foi aí que a gente cancelou o Yoga e foi para Apollo. Aí na Apollo a gente só pegou e fez de novo o servidor. E pelo incrível que pareça, foi muito mais simples do que a gente imaginava. Porque a gente só teve que trocar um arquivo de meio que de configuração para startar o servidor. E o resto tudo se manteve maravilhoso. A gente não teve que fazer mais nada. Porque GraphQL é muito bom. É muito lindo. E daí a parte legal dessa API, né, que facilitou muito a vida da gente, é o GraphQL Compose com o Mongoose. O Mongoose, porque a gente usa o Mongo, obviamente, e o Compose, ele integra com o Mongoose, então a gente só faz os modos no Mongoose, e o Compose gera todos os resolvers na linguagem.
Aqui tá, por exemplo, uma lista. Cada linha dessa é um resolver que a gente não precisou escrever. Então, o Compose ele vai pegar o model que a gente fez do Mongoose e vai transformar em types e resolvers tudo para o GraphQL sem a gente precisar ficar digitando aquele monte de coisa. E tem diversos tipos de plugins e outros resolvers para a gente poder usar no Compose. Além dele também ter estrutura para custom resolvers, types e tudo mais que a gente pode colocar à mão. Então, como a gente não tinha muito tempo para ficar remodelando totalmente um banco relacional para um não relacional. Então a gente acabou só transformando tabelas em collections e transferindo tudo como se fosse um relacional. No Asura, né, por ser um banco relacional, ele funcionava muito bem quando você tinha os relacionamentos e tudo mais. Só que no Mongo isso é diferente. Os relacionamentos são bem lentos quando você tem que usar, principalmente usando o Compose. Aí, se precisasse usar relacionamentos mais complexos, a gente teria sempre que ficar fazendo um aggregate com lookup e tudo mais. E aí foi que a gente foi no nosso time de back e falou assim, cara, a gente precisa reduzir esses relacionamentos, porque não vai dar certo. Então, a gente deu uma reestruturada no banco, né? Longe de ser ainda não é o ideal, mas as mudanças que a gente fez já teve um grande impacto no que a gente precisava. E a gente acabou transformando o que era view em collection. Então, agora a API só tinha que fazer as buscas numa collection única, simples. Em algum caso ou outro a gente ainda tem relacionamento, mas são casos mais específicos que tudo bem dar uma demorada ainda, né? Isso ainda é um mal controlado. Além disso, né, o Compose ele também tem a opção de a gente fazer custom resolvers, que a gente tem para alguns outros relacionamentos que a gente precisa, a gente usa aggregate, lookup, e outros resolvers que a gente usa para fazer cálculos e tudo mais, regras de negócio ali. Mas o importante desse é que por exemplo, umas 10 collections que a gente teria que fazer uns 5 resolvers diferentes, a gente teve que fazer 2, né? São 48 a menos de resolvers que a gente não teve que escrever. Então, isso facilita muito, né? Porque além da gente ser front, a gente não tem lá tanta noção do Mongo até então, para poder estar fazendo. Isso reduziu um tempo de desenvolvimento gigantesco, né? Você reduzir 48 resolvers que você tinha que escrever só para algumas linhas que você só dá meio que um copia e cola. O bom disso também vem... o bom disso também é por causa dos testes. Como os resolvers são... A maioria dos resolvers são gerados automaticamente de um gerador de código que já é validado, já tem uma estrutura boa para poder gerar, a gente não precisa fazer teste nesses resolvers gerados, porque eles já são meio que validados. A gente só teve que fazer teste nos resolvers que a gente criou. Então, de 50 testes, ele tem 2, 3. E isso é muito tempo que a gente reduziu, de ter que criar teste e tempo também no CI de rodar, toda vez que for fazer um deploy. É um tempo de deploy, né, bem menor por não ter que passar por toda essa quantidade de teste unitário que iria passar antes também. E tá, beleza. A API mudou. E agora o inspetor, como é que ficou? Lembra daquelas camadas de abstração que a gente fez do monorepo para criar as bibliotecas? Do gerador de código do GraphQL e as camadas de conversores para consolidar bem os types. Isso facilitou muita gente no final, porque a hora que a gente trocou toda a API,
que a API nova estava pronta, a gente foi trocar. A gente só teve que fazer modificações muito pequenas nos arquivos de GraphQL, tipo trocar de where para filter, uma coisinha ou outra. Como a gente teve uma estruturação, tivemos que trocar uma coisinha ou outra em algumas carries, mas foi muito pouco. E o impacto da UI em si foi zero. Porque a gente só trocou essas pequenas coisinhas que tinha que trocar, gerou o CodeGen de novo e ele se virou tudo com isso. A gente não teve praticamente trabalho nenhum no inspetor. Só trocar isso, você dá lá um find de todos e troca, muito simples. Então, assim, a gente criou uma API inteira sem passar por perrengues, né? Sem descabelar. Sem a necessidade de ter um time grande para ficar todo focado só para construir uma API muito rápido. A gente mesmo de front conseguiu se virar sozinho, sem precisar ficar ocupando o pessoal das outras áreas para poder fazer essa API. O processo mais doloroso foi a parte que a gente descobriu o que a gente ia substituir o Asura e o Postgres, né? Que no caso a gente teve que fazer a nossa própria API. Então, para um time de front, a gente conseguiu entregar uma adaptação rápida e até que de uma boa qualidade, né? Agora, imagina se todo time de back tivesse que fazer isso, né? Fazer uma API na mão, digitar tudo, e depois passar tudo de novo para o front, tudo sem gerador nenhum, tanto que a gente teria que ficar entra e sai dos hooks já digitados. A quantidade de bug que a gente reduziu, né? Porque o código gerado ele já atualiza automático e não esquece de nada praticamente. É muito tempo ganho nisso, apesar de ser um gerador de código, né? Então pensa se a gente não tivesse isso, quanto de pessoas e tempo a mais que a gente iria ocupar, né? Além do que de todo o estresse causado por exemplo, de bugs que seria facilmente solucionados. E no meio disso, a gente teve a gente viu uma necessidade do nosso time próprio, interno, que era construir uma plataforma para ajudar a gente mesmo, para monitorar nossos serviços, para ajudar a integração de novos clientes e tudo mais. Disso nasceu o Commissioner, que é o nosso dashboard interno. Em alguns dias só a gente conseguiu subir o Commissioner já com algumas features bem legais. E por causa da estrutura de monorepo foi muito simples, muito fácil. Também tudo estava em biblioteca, a gente conseguiu reutilizar, foi bem simples de criar. E lembra do Postgres, lá do Asura, que usa para machine learning? A gente voltou a usar no Commissioner por causa de algumas features, né, para monitoramento. E então a gente criou duas libs separadas, uma só para Mongo, outra só para Asura. Os dois usam o Code Generator, os dois geram códigos automáticos e o uso deles para a parte só de UI é muito prática. Basicamente não mudou nada. Facilitou demais a criação de um novo app e usar ele, né? Então tudo isso a gente fez com no máximo 2 pessoas no time. E de uns tempos pra cá, o time de front, né, que já é pequeno, tava ficando menor ainda, porque um deles estava mudando de papel dentro da empresa, então não tava se dedicando muito a realmente fazer código. Mas mesmo assim, a gente conseguiu manter um nível alto de qualidade das aplicações e mantendo ela sempre funcionando. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu desenvolver novas features, sem muitas dificuldades também. A gente evoluiu com a API depois e a gente continua melhorando, principalmente performance.
A gente está evoluindo também na parte de testes, que, né, tava bem enxuto, já era o suficiente, mas agora a gente está aumentando, principalmente com teste end-to-end. E a gente, assim, tá caminhando devagar com o inspetor e o commissioner, mas a gente não deixa ninguém na mão. Né? O cliente tem tudo o que ele precisa ali no momento. E tudo isso a gente conseguiu, né, com uma pessoa e meia, duas, sem perder final de semana, sem perder noite de sono, sem muito estresse. Foi tudo muito tranquilo pra gente. E agora com o time crescendo de novo, aí a gente vai realmente focar melhor e melhorar ainda mais os nossos produtos. Falando em time, a Legit está contratando. Então, entrem aí, legit.gup.io. Nem tudo, né, dá para usar gerador de código para manter um time pequeno, mas estamos contratando e não é só para parte de desenvolvimento, tá? Tem outras áreas também. Entrem lá. E para quem ficou interessado nessas ferramentas, a gente ainda vai lançar uma série de artigos no Medium falando de como usar essas ferramentas. Então, fiquem ligados lá. No Medium nosso também tem artigos de outras áreas, como Machine Learning, Kubernetes, da área financeira, de processos. Dá uma lida lá, tá bem legal. E é isso. Qualquer dúvida, curiosidade, ou se quiser bater um papo, é só entrar em contato. E é isso. Obrigada. Até mais.